parece que a casa do Flávio Dino caiu. Ninguém tem a capacidade de fazer acrobacias argumentativas e rebolar e enganar como esse cidadão que hoje é o nosso ministro da Justiça, né? O famoso comunista de iPhone. Mas o que me chamou a atenção é que desde o 8 de janeiro, em todas as suas aparições, em todas as suas entrevistas, ele soube fazer uma lavagem cerebral na imprensa, ele ficou sempre numa situação serena e calmo, menos hoje. Hoje, você vai perceber claramente que o Flávio Dino está numa situação complicada, num beco sem saída. Por quê? Você vai ver o trecho do vídeo, mas antes, vamos fazer um contexto aqui. Ele primeiro disse que iria entregar as imagens, depois entregou imagens de apenas 2 câmeras. Quando foi requisitado para entregasse o restante das imagens, ele disse que as imagens tinham sido apagadas 15 dias após o evento, porque esse era o protocolo. Só que aí tem um porém. Como que ele entregou a imagem de 2 câmeras? Quase que 7 meses depois do dia 8 de janeiro, mas as imagens mais internas e de outras áreas do Ministério da Justiça foram apagadas. Por que as imagens que ele entregou não haviam sido apagadas? Ou seja, claramente ele está tentando esconder algo e fez uma obstrução de justiça óbvia. Isso aí é inquestionável. Ele deletou evidências. E por que ele deletou essas evidências? Nós tínhamos a suspeita de que ele manteve a Força Nacional dentro do Ministério da Justiça para deixar que os arruaceiros e os vândalos entrassem nos prédios públicos e fizessem aquilo que você já conhece. Agora vem o trecho que eu quero te mostrar. Aqui, ele, claramente alterado, percebendo que foi pego com a mão na botija, que não tem como mais se desculpar, inventou essa história. Em conclusão, às vezes perguntam, mas a Força Nacional estava parada no Ministério da Justiça. A Força Nacional ela não estava parada no Ministério da Justiça. A Força Nacional estava cumprindo o que foi acordado no dia 7 de janeiro na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Portanto, a Força Nacional estava aqui, não era parada. Ela estava cumprindo o que foi pactuado no dia 7, ao meio-dia, na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E outros dizem assim, a Força Nacional tinha que ter saído da frente do Ministério da Justiça. Ora, o que aconteceria 5 minutos depois? O Ministério da Justiça ia ser invadido. Preste atenção, ele está falando que a Força Nacional, a principal força usada para conter multidões e para proteger o patrimônio federal da União, foi mantida no Ministério da Justiça. Ele disse ainda que houve uma reunião onde eles decidiram que a Força Nacional seria usada para proteger o Ministério da Justiça. Porque uma história. Alguma vez na história, o Ministério da Justiça foi ameaçado? Em algumas dessas mensagens que foram captadas entre os grupos que estavam organizando a manifestação do dia 8 de janeiro, em algum momento foi mencionado o Ministério da Justiça? Por que ele está dizendo, Flávio Dino, que a principal força de contenção de multidão foi colocada num ambiente que não tinha a menor periculosidade? Isso não faz sentido. Ela foi mantida ali propositalmente para facilitar aquilo que nós já sabemos que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aqui ele está completamente alterado. E você percebe, de todas as vezes que o Flávio Dino deu entrevista, essa é a vez que você mais percebe que ele não está sabendo mais como lidar com a situação, não está conseguindo rebolar nem fazer as suas já famosas acrobacias argumentativas. O ministro da Justiça obstruiu a Justiça, o ministro da Justiça cometeu crime de prevaricação, já tem uma pilha de evidências mostrando que eles sabiam e optaram por não fazer nada, e agora está claro, ele mesmo admitiu, ele manteve a Força Nacional no Ministério da Justiça. Justamente o grupo de pessoas que poderiam ter contido toda a convulsão que aconteceu no dia 8 foi mantida num prédio que não tinha o menor nível de periculosidade, que nem sequer havia sido mencionado. E as câmeras que ele deletou provariam isso. As imagens que ele fez questão de deletar provariam exatamente isso. Que a Força Nacional, um alto contingente de membros da Força Nacional foi mantido longe da convulsão, longe do vandalismo. Porque senão eles não teriam essa perfeita ferramenta de perseguição política, de criminalização da oposição, que são as imagens do vandalismo que ocorreu no dia 8 de janeiro. A casa para esse cidadão agora sim caiu. Tá difícil, nem mesmo a imprensa
está conseguindo mais passar pano para o Flávio Dino. A única solução é, primeiro, ele tem que ser exonerado imediatamente, responder na justiça, e se houver o mínimo de justiça no Brasil, esse cidadão tem que ir preso sim. Um grande abraço.